Você acordou com a notícia que eu mandei no grupo, né? Você não sabia, você estava dormindo. Rapaz, eu vi no... Sabe quem foi o primeiro? Hã? Marinho Júnior. Foi? Foi Puco? Beijo, Puco, pra No você, meu irmão. Instagram, aqueles stories, ele, Sim. oxi. Eu olhei com sono, acabei de acordar, aquela mania. Mal, não façam isso, que é mal pra saúde. O que? Acordar? Acordar e pegar o celular. Ah, tá. Só acordar já é ruim. Imagina pegar do celular. Aí, e apesar de não ser pra trabalhar, que nem você, que acorda às 5 da manhã, esse 5 já tá lá. Eu acordo por volta de 5 e pouca. Não tem Sim. jeito. Aí eu pego o celular, aquela luzinha na cara e tem lá. Oxi, Botafogo. Eu falei, isso aqui é trote. Não, eu não acreditei. Eu acreditei. Velho, eu acordei hoje, era, sei lá, 20 para as 4 da manhã. E aí, acordei e graças a Deus acordei. Sabe quando você acorda antes do despertador? E tipo assim, você desperta. Você só não acorda, você só não abre o olho. Você desperta. Eu despertei, fiz, pô, beleza, acordei. E outra coisa, pra quem acorda de madrugada, pra quem é madrugador que nem eu, se você despertar, Acabou. levante da cama, Acabou. porque senão, Não você, tem- pois é, você se arromba pelo caminho aí. Ah, mas 10 minutinhos de sono, vira 1 hora e já se foi o dia todo de trabalho. Fabrício Linga, se acordar já é ruim, imagine pegar o celular pra virar camisa. Pois é. Aí, velho, quando eu olhei, abri assim o WhatsApp pra poder ver as coisas já do trabalho, enfim e tal. Velho, a primeira coisa que tinha no WhatsApp foi de um amigo meu, fez... Qual foi, velho? Com o Twitter do Botafogo. Eu olhei e fiz assim, oxente, velho, porra... Aí eu olhei a hora que ele mandou a mensagem, era tipo 00:20. Fiz, porra, eu falei assim, fake news uma hora dessa. Aí acordei, fui tomar banho, escovar o dente e tal. Quando eu cheguei na cozinha pra tomar café, fazendo um react da minha madrugada dentro de Sim. casa, eu fiz... Eu sonhei com aquela mensagem, o que foi que, né, o que me mandaram. Quando eu peguei o celular, eu fiz... Oxente, cliquei no link. Quando eu vi que era verdade, eu fiz... Não entendi. Nem eu. Não entendi. Sival. E aí eu mandei no nosso grupo, evidentemente, disparei pra uns amigos. E a galera foi acordando e fazendo assim, ó. Oxi! Qual foi? Ninguém entendeu a demissão de Renato Paiva. Não que ele não merecesse. Mas o contexto, principalmente do momento, Cássio Cardoso, que será um dos nossos assuntos a ser debatido aqui na nossa live, é que ficou, como diria o nosso querido Gano, ficou cafuso. Ficou cafuso. Cafuso, Ficou estranho. cafuso total. Cara, 10 dias recebeu um beijo na bochecha no meio de uma entrevista pós-jogo no campo do dono do clube. De repente recebe uma ligação. Ó, segunda-feira não precisa ir, não. Pois é. Pois Qual é, foi? velho. No sábado, 1h da tarde. Quando ele vem falando a data, é Já fantástico. sabe, né? Essa é fantástica. É fantástico. Eu sei que é. Essa chatice. Vamos lá. Mas eu não consigo resistir ao desejo de revisar que o Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0. Gol do Paulinho. O Paulinho que é o seguinte, entra pra resolver, né? Ainda tá se recuperando de Não, e lesão. a frase agora foi legal. Viestes para isso. Viestes para isso. resolver. É, para resolver. E ele entra no jogo, faz o gol e pede pra sair. Pede pra sair, pô, É. porque ele tava com a programação, ele entrou por volta dos 17 do segundo tempo. E a programação era jogar em 30 minutos. Aí começou a prorrogação. E aí, opa, não pra mim não. Passou. Só que aí, meu irmão, ele catou. E faz belo gol. E vem cá, quem foi o cidadão que parou? Foi o Montoro? Que parou pra ajeitar o cabelo na marcação do Não, Botafogo? eu vi que Marlon Freitas tava morto. Quando o Paulinho corta pra cá, Marlon Freitas vai. Vai, Mas tava aí morto. esse tá perdoado. Tá jogando uma barbaridade. E, velho, você vê o que é o detalhe no futebol. Isso é detalhe, viu, isso torcedor do Flamengo? Isso é detalhe. Paulinho chuta, a bola raspa o suficiente na No pé chuteira de de Alexander. Barbosa pra passar por entre as pernas, acho que é do Pantaleão, do Caio Pantaleão, acho que é um volante que tava ali perdido dentro da pequena área, não sei. Esse chat é um inferno. Ah, tá. Sei que você que falou. susto, Sei que era, o nome do cara é Caio Pantaleão, é o nome do volante do Botafogo. E ela entra no canto do goleiro John. Isso é detalhe. A raspadinha na chuteira ali do Alexander Barbosa. Foi o Montoro que saiu realmente pra alisar parou pra alisar o cabelo ali, a galera chamou. Então aí velho, o gol Veja, foram 90 minutos de Palmeiras com a bola querendo jogar e o Botafogo que se acovardou mesmo. Gente, se o Botafogo fez isso contra o PSG e a gente destacou como positivo, achou duas bolas ali e o Igor Jesus resolveu, tá valendo. Contra o Atlético de Madrid, o regulamento tava debaixo do braço. É sim um time mais forte que o Botafogo, o Atlético de Madrid. Pô, o Atlético de Madrid tem Julian Álvares, Depou, Griezmann. Os caras jogam final de Copa como quem brinca no play, velho. É isso. Aí você vai pra 1-0 com o Atlético, também com a mundinha na parede, né? Fugindo muito até o que é. E ele tava sendo enaltecido por isso, Renato Paiva.
porque ele estava abrindo mão dos seus Das suas conceitos convicções. para jogar de maneira competitiva contra equipes que tinham, evidentemente, um maior orçamento e uma qualidade maior em campo. Contra o Palmeiras, não era o caso, Rei. Não era o caso. Não era. Não Palmeiras, era, não o poderia. Botafogo de Renato Paiva pegou o Palmeiras na estreia do Brasileirão. Foi um jogo duro, foi um jogo de trocação, no bom sentido, né? Alô, quinta série. E foi 0x0 no Allianz Parque. O Botafogo vinha de resultados bons contra o Palmeiras em 2024, eliminação. Eliminou o Palmeiras na Libertadores em 2024, no caminho pro título. E aquele 3x1 histórico na reta final do Brasileirão, no Allianz Parque também, que o Botafogo arrancou pro título brasileiro de novo. Tinha ali risco de ficar para trás e ganhou do Palmeiras, aquele gol da Elson de cabeça, teve gol do Gregor, etc. Aí o Renato Paiva resolve repetir essa formação contra o Palmeiras. Velho, o Botafogo foi um time Covarde. covarde. Não quis jogar. E aí, aproveitando já o ensejo, deixa eu só mandar um grande beijo pra Oma Renate, que tá em Hamburgo acompanhando a gente. Ela é a avó da esposa do Caio Caesvi. Que massa! Oma Renate, um beijo pra você. Avó da esposa. Oma Renat. Aí isso, Oma Renat. Oma Renate, É. pode ser também, não sei, me perdoe meu alemão. Mas aí, Cássio, puxando o que foi não só esse jogo, mas as consequências dele, o Globo Esporte fez uma matéria hoje trazendo bastidores dessa derrota do Palmeiras pro Botafogo, onde o John Textor, que inclusive deu uma declaração dizendo que vai se afastar do Lyon Vai. Eu sei o que foi que aconteceu lá. pra O Lyon poder... caiu pra segunda divisão, por falta de garantias financeiras. Fair play Isso, financeiro, ó. exatamente. E o A gente trouxe essa Botafogo notícia não na tá sexta. divulgando o balanço, tá? É. Só pra avisar aqui Fique- no Brasil, tá? A SAF é bonitinha, Abre né? o olho. Beleza. E aí ele disse o quê? Que vai ficar mais próximo do Botafogo. E nesse primeiro... Isso é bom ou ruim? Não sei. Nesse primeiro momento dele, mais próximo do Botafogo, demitiu o Renato Paiva. E, segundo a reportagem do GE, ele fez um discurso para funcionários, comissão técnica e jogadores, dizendo que ele não aprovava o estilo de jogo que foi desenhado, a estratégia de jogo contra o Palmeiras. Que existe um Botafogo Way, que é de um jogo ofensivo, propositivo, Legal. dinâmico, e que ele queria isso. Então, como é que eu vejo essa demissão de Renato Paiva? Primeiro, evidentemente, que é surpreendente. Ponto. É surpreendente. Só um parênteses rápido, é surpreendente. Ele provavelmente não falou do Botafogo Way quando ganhou do PSG. Não. Só pra destacar. Porque também tem a questão do peso do resultado. Isso. E naquele momento E a não tinha que distância ter técnica Botafogo dos Way times, nenhum mesmo, não. exatamente. Mas contra o Palmeiras, tinha que ter. É, só porque, por exemplo, aí eu vou dar a mão pra... O Flamengo Way foi Flamengo Way. Sim, o Flamengo Tentou sair jogou. jogando, O Flamengo tomou jogou um tratola, como o Flamengo tratorado, tá acostumado a isso, jogar. exatamente. Beleza, vamos lá. E a demissão de Renato Paiva, pelo menos mostra pra mim um outro olhar de John Textor sobre o que ele quer pro Botafogo e sobre o que ele quer pro treinador dele. Ele não demitiu o Renato Paiva porque perdeu. Ele não demitiu o Renato Paiva por conta da eliminação. Ele demitiu, pelo que se conta nos bastidores, que ele não aprovava o estilo de jogo. E vamos lá, Renato Paiva fugiu do estilo de jogo dele. Por que John Textor contratou o Renato Paiva? Porque Renato Paiva é ousadia e alegria. É fugiu freestyle quando? até demais. Fugiu quando? Ele foge contra o PSG, mas aí ganha. Aí o resultado mascara o não Botafogo Way. Sim. E contra o Palmeiras ele ficou insatisfeito pelo que Renato Paiva fez. Porque isso que é fogo, sabe assim? Só que contra o Seattle Sounders, Paiva também errou tudo que poderia, Isso. mas conseguiu ganhar. Errou no segundo tempo com trocas, mas ali o Botafogo tentou ser um Botafogo Mas propositivo. eu não acho que John Textor demitiu pelo fígado, sabe? Não foi porque... Porque, velho, na real, o Botafogo poderia imaginar o quê? Chegar nas quartas de final, eliminando o Palmeiras, porque Botafogo e Palmeiras se cruzaram. Meu irmão, o Botafogo não tinha imaginado passar de fase, velho. Na fase de grupos, PSG, Atlético Pegou de o grupo Madrid. da morte, pô. Exatamente. PSG Atlético de Madrid, Pois velho. é. Então o Renato Paiva, em termos de resultados, foi além. E é por isso que essa demissão surpreende. Mas pelo contexto do que Textor falou, do que a reportagem alega ele ter dito, a demissão, ela tem uma justificativa. Porém, sendo advogado do diabo mais uma vez, Renato Paiva não é isso que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes. Não, o trabalho, inclusive Ele no é um Bahia, trabalho ofensivo. no Bahia, um dos pontos que mais pegaram e pesaram contra ele é que Era ele porque- parecia fechar os olhos ao que o Bahia precisava. Perfeito. Pra Ele só implementar, queria que o Bahia jogasse pra frente. É, Bahia Way. O Bahia Protein. Way sem ter um Way pra seguir. Isso. O Bahia tomando fumo e ele pra frente. O que é que o Rogério fez quando chegou aqui? Não tem negócio de, Pragmatismo. não tem negócio de jogar pra frente, não. É resultado. Aqui a gente precisa Então, cara, salvar quando o a gente vai time. colocando na balança o porquê da demissão, o momento da demissão, o contexto da demissão, sinceramente ela fica ainda mais surpreendente.
O fato, pra mim, tem duas coisas que pesaram aí. Primeiro, foi o Paiva não ter feito uma leitura correta do que era o Palmeiras, certo? Que existe um equilíbrio muito grande entre Palmeiras e Botafogo hoje. Então, ele não podia olhar pro Palmeiras, taticamente falando, da mesma forma em que olhou pro PSG. E isso acabou acontecendo. A postura do Botafogo contra o Palmeiras foi uma postura muito próxima da que teve contra o PSG. A postura do Botafogo contra o Palmeiras foi próxima do que o Botafogo teve contra o Atlético de Madrid. Ou seja, ele botou o Renato Paiva na estratégia de jogo, o Palmeiras na mesma prateleira de Atlético de Madrid e PSG. Não rola. Tá errado. Tá errado. Um outro ponto que eu acredito que pesou. O discurso dele quando foi confrontado, e é o que eu falo que peixe morre pela boca, ele foi confrontado... E Paiva já gosta de uma coletiva, Agora né? a coletiva, né? Ele foi confrontado sobre a questão dos valores do discurso de Abel. Não, foi aí eu não tenho um jogador com o valor do Paulinho aqui. Valor de investimento. E ele ainda fala, mas o John fez bons investimentos, etc. Mas o grande investimento do Botafogo ele bota no banco. Que foi o Santi Rodrigues. E outra. Jair foi caro, filho. Pois é. O Botafogo despejou dinheiro no elenco. Então ele pode até reclamar de outras coisas, mas quando ele dá esse discurso, ele já pega ali, no butim de quem que ele procura? O de Textor. O de Textor. O de Textor fez o quê? Aqui não, campeão. Not in mine. Not in mine. Not in mine. Aqui não. Entendeu? O professor Danilo Ranieri, obrigado, professor, desde 2011. Mudei o nome porque estou com um projeto de canal no YouTube sobre educação física escolar. Que massa, professor. Conte com a gente. Conte com a gente para que precisar, viu? Obrigado, professor. Tamo junto. Tem uns bastidores da demissão de Paiva. Tem? No bafc.com.br? Mostra. Estará lá. Tem bastidores, né? Paz, eu acho. Breno. Primeiro, Na moral. Renato Paiva, ele não. 34.607, hein? Renato Paiva, ele Faltam não. 393. Ele não Dá pra foi chegar sequer lá. consultado, né? Inclusive a primeira demissão da carreira dele, né? Reza a lenda que Jorge Nilton agora foi feliz. no Brasil, pelo menos. Jorge Nilton agora foi que ele muito falou? feliz. PSG e Atlético devem ter jogadores mais baratos. Jorge Nilton, pra você que é um amante de Paiva, Que você tapa. está de parabéns. Boa, Jorge Nilton. Ó, aí tá Boa. no GE, né? Explicando aí um pouco do que teria motivado. Bastidores irritado com postura contra o Palmeiras. Realmente, a postura do Botafogo contra o Palmeiras foi pra ridícula. matar de raiva Foi o ridículo. Botafogo. Foi ridículo. Foi ridículo. Textor faz discurso, cita Botafogo Way e decide demitir Paiva. Ainda no sábado, o empresário fez um discurso em tom de cobrança para a delegação, citando estilo de jogo ofensivo. No domingo, ele decretou a saída do jogador. Soube, por fontes, que alguns atletas ficaram deveras insatisfeitos Isso. com a estratégia Do que jogo contra Paiva o Palmeiras. organizou pro jogo do Palmeiras. Acharam que não era o caso. Mas ficaram surpresos com a demissão do treinador da mesma forma. Da mesma forma, porque... Ô, velho, há 10 dias... Aí você tem a imagem aí do beijo? Tem um link. Tem um link. Vamos, há 10 dias, o Botafogo, quando ganhou do PSG, inclusive teve enquete aí em programa de TV, Mesa Redonda, colocando o Renato Paiva como o melhor técnico da primeira fase do Mundial de Clubes, o que é uma afronte, porque o que o Felipe Luiz fez foi muito melhor, por exemplo. Há 10 dias, o PSG foi derrotado. Foi a primeira vez que um clube europeu é derrotado por um clube brasileiro em 13 anos em uma competição oficial. A última vez tinha sido o Corinthians ganhando do Chelsea. No Mundial No de Mundial. 2012. E aí, o Botafogo venceu. Nós não discutimos o merecimento do Botafogo naquele jogo, porque o PSG não fez tanto, não criou tanto para buscar o empate. O Botafogo se defendeu muito bem. Na hora que o Renato Paiva tá dando uma entrevista pra DAZN, que é a emissora oficial, pra repórter da DAZN, o Jackson invade a entrevista, Dá dá um um beijo beijo no Renato Paiva. É. Aliás, Vai, ó olha lá. ó. Ai, que gostoso. Ah, gostoso. Né? Pois é. Ixi. Não, isso é. Aí falando sério aqui agora, isso é uma demonstração, não é só de apoio, não é só De amizade, de carinho, afeto. velho, é exatamente. afeto. É você assim, meu irmão, tamo junto. Tamo junto. Olha lá, ó. Olha, opa aí. Oi. Aí a repórter diz, olha que momento bonito, olha que momento. A flash interview. E assim, é um momento massa. Pô. É um momento legal. E aí... O pai ainda brinca, eu prefiro um beijo de minha mulher, mas brinca, pois justo, é, resenha. Mas a grande questão aí, e olha como são as coisas.
Observe, viu, seu E o Ian Fred? Reis, não dá pra confiar em empresário não, pô. Olha Pois é. como são as coisas. No Bahia, Paiva pediu pra sair porque queria uma demonstração pública de apoio. Aí o Botafogo dando demonstração pública de apoio. E tome, É. tome. Aí sua demonstração pública, quanto você tá achando que é mais importante? Um beijinho, né? E um tapinha no rosto, né? Na frente das câmeras. E uma punhalada nas costas. Aqui você tinha um Bahia que tava segurando um time que tava ribanceira abaixo pra segunda divisão. Com você com o Bahia Way, e o Way do Bahia naquele momento era pra baixo. É, um ambiente conturbado, porque ele é uma figura, dá pra dizer assim, né? Nos bastidores. E o Bahia segurando. Não, nós vamos manter. O Bahia é errado, né? O Bahia errou. O Bahia deu sorte. Quando o Paiva liga pro Bahia e diz: ah, vocês não vão fazer nada com essa montagem aqui? Não, não vai não, meu filho. Demonstração de apoio é você trabalhando todos os dias, normalmente, não dá nenhuma brecha para especulação de troca de treinador. E ele achou ruim, ele queria uma demonstração pública de apoio. Aí a demonstração pública de apoio, 10 dias depois, estava na rua. Então, esse perfil, vou usar aqui a expressão com todo respeito, que beira o narcisismo, atrapalha demais, velho, o Renato Paiva. Demais. Entendeu? Demais. E ele aqui saiu do Bahia, mesmo que estivesse levando o Bahia para a segunda divisão, ele não seria demitido, ele saiu do Bahia porque ele foi narcisista. Porque ele queria a demonstração pública, ele queria o holofote, como teve aí com o John Textor, que deu esse beijo aí, que muita gente classificou como um beijo de Judas. Porque chegou, deu beijo, povo, ganhamos, etc e tal. O cara classificou na fase de grupos, e um jogo horroroso contra o Palmeiras, que é normal, fazer jogo horroroso, né? Mas foi o suficiente aí pro beijo não servir de nada, e ele foi. Ele foi mal contra o Seattle no segundo tempo, foi mal, mas o Botafogo ganhou. Aí ganhou do PSG, foi grandão. Contra o Atlético de Madrid, o fato de ter ficado com o regulamento debaixo do braço, permitiu que aquele jogo fosse considerado um jogo ok. Mas aí, meu irmão, contra o Palmeiras, ele tinha que ter uma outra atitude, e não teve. Tem mais bastidores aqui.